Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples. Você é do grupo que ouve a palavra de Deus e não a pratica? Ou você é do grupo que ouve a palavra de Deus e a pratica? A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo ao canal A Palavra de Propósito. Hoje eu quero estar falando com você na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 21 ao 25. E, meu irmão, o livro de Tiago foi escrito pelo próprio Tiago, que carrega o seu nome nesta carta. E esse Tiago, ele não é Tiago, o discípulo de Jesus. Esse Tiago é o Tiago, o irmão de Jesus. E algo interessante sobre ele é que ele não creu em Jesus antes de Jesus ter ressuscitado e ter morrido na cruz. Ele viu Jesus fazendo toda a obra, que Deus tinha dado para ele fazer, porém ele não creu em Jesus. E é só após Jesus ter morrido e após Jesus ter ressuscitado que ele vai vir a crer em Jesus. E após ele crer no Senhor, ele assim vai se tornar um discípulo fiel dele. E futuramente, após isso, ele também vai se tornar o líder da igreja de Jerusalém. E depois também de mais um tempo, ele vai morrer por um martírio, por causa da fé que ele tinha no seu irmão. E a carta de Tiago, ela tem um propósito muito claro, que é nos ensinar a viver uma fé prática. Não é só falar que acreditamos, não é só falar que eu creio em Deus, eu creio nisso. Não, aqui Tiago está querendo quebrar essa ideia de que você só tem que ter fé para falar e não tem que ter fé para agir. E aqui, então, Tiago ele quer fazer os irmãos, através dessa carta, a viverem uma vida prática, a falarem e também a viverem essa vida com a que falam. E Tiago ele vai escrever para um tipo de cristão, para um certo povo de cristãos, onde eles estavam espalhados, onde eles estavam sendo aprisionados, onde eles estavam enfrentando dificuldades. E o problema não foi a falta de fé deles, era a falta de coerência. Eles ouviam, mas não viviam. E isso acontece até hoje. As pessoas, infelizmente, sofrem porque eles muito ouvem, mas pouco praticam. Existe um problema muito grande na nossa geração, que é uma geração que tem muita informação. Se nós formos parar para analisar, nós somos uma geração que tem a maior informação do mundo. Hoje você pode entrar num aplicativo no seu celular e você consegue pesquisar o que você quiser. Você consegue pesquisar a altura de uma coisa, você consegue pesquisar a espessura de uma coisa. Coisas que você nem sabia que existia, você consegue descobrir por causa do que você tem hoje, por causa dos recursos que você tem hoje. Então hoje eu posso dizer que a gente é a geração que tem mais conteúdo, que tem mais tecnologias para nos ajudar a entender e a saber sobre as coisas. Porém, o que falta para nós não é ver, porque a gente já está vendo muito, não é ouvir, porque a gente está ouvindo todo dia. O que está faltando para a gente é entender que não basta só ver e não basta só ouvir, mas também é preciso ver, ouvir e também praticar. E Tiago, meus irmãos, no capítulo 1, ele vai estar falando sobre vários temas. Primeiro tema, ele vai estar falando sobre provações, e as provações geram crescimento. Ele vai estar falando sobre a sabedoria, que Deus dá a quem pede. Ele vai estar falando sobre a riqueza, ele vai estar dizendo que a riqueza é passageira. Ele vai estar falando sobre tentação, e ele fala que a tentação é a que nasce dentro de nós. Ele também vai estar falando sobre o caráter de Deus, que ele é bom e imutável. Mas o ponto principal que eu quero focar com os irmãos hoje é no versículo 25, no versículo 21 ao 25, que Tiago vai nos dizer: quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que olha no espelho, sai e esquece como é. À primeira vista, meus irmãos, é meio estranho, você falar que alguém que acabou de se olhar no espelho saiu e já esqueceu da aparência que ela teve, É um pouco estranho a gente pensar nisso, porque como é que você pode chegar na frente do espelho, você se vê e você saiu ali para fazer alguma coisa e você esqueceu como é que você estava arrumado, você esqueceu o que você tinha colocado na cara, se você tinha passado um gel no cabelo, alguma coisa assim, você já esqueceu?
como flui isso? Como acontece? Como pode acontecer isso, né? Mas só que o detalhe aqui é que na época os espelhos, né, não eram como os de hoje. Os espelhos daquela época eram de um metal polido. A imagem, ela não era uma imagem perfeita, né, como podemos dizer dos espelhos de hoje. Porque no espelho de hoje você chega perto dele e você não precisa nem ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos se olhando ali para você conseguir ver se tá tudo certo em você. Você só dá uma olhadinha assim, você já consegue reparar se tem algo ruim, se tem algo bom. Você já consegue reparar bem naquilo que você quer observar em você mesmo. Só que antigamente a imagem, por causa do metal, né, por causa de como eram os espelhos da época, a imagem não era uma imagem perfeita. Então, quando a pessoa iria se olhar no espelho daquela época, ela tinha que parar, ela tinha que observar e ela tinha que prestar muita atenção. E agora, imagina isso aí na sua mente. Você olha no espelho, vê que você está sujo e simplesmente vai embora sem limpar. Então aqui perceba que o problema ele não está no espelho, o problema está na atitude. E é isso que Tiago está querendo dizer, meus irmãos, com esse versículo. E a palavra de Deus é esse espelho. A palavra de Deus, se a gente for parar para analisar, ela revela nosso orgulho, ela revela nossa impaciência, ela revela nosso egoísmo, ela revela nossas falhas. E você ouve, você entende, você se vê nela. Porém, a escolha de mudar isso, a escolha de limpar essa mancha, essa sujeira que pode estar em você é sua. Então, o que eu entendo aqui, meus irmãos? Eu entendo que Tiago está querendo dizer aqui o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como se fosse um espelho. Ela é um espelho. Ela não se importa com sua opinião. Já reparou que o espelho, ele não se importa com o que você vai, com como você vai se achar? O espelho, ele só está existindo. O espelho, ele só está ali. Ele vai revelar o que ele tiver de revelar. Ele não está ligando para as suas opiniões, ele não está ligando para o seu modo de pensar, ele não está ligando para o seu modo de raciocinar. Ele vai revelar o que tiver de ser revelado. Se você está bonito, ele vai revelar que você está bonito. Se você está feio, ele vai revelar que você está feio. Pronto, acabou. Ele não tem muito papo. E assim é a palavra de Deus. A palavra, ela está aí para revelar as coisas que estão imperfeitas em nós. Mas quem decide se vai limpar a sujeira, né? Se vai limpar aquilo que está sujo, somos nós. Então aqui Tiago, ele está querendo nos ensinar isso, ele está querendo ensinar para os irmãos lá isso, e ele hoje nos ensina isso, de que a palavra, ela é como um espelho que revela a nossa sujeira, que revela os nossos pecados, que revela as nossas imundícies. E aí a decisão está por nossa conta. Ou nós decidimos limpar, ou nós vamos decidir viver com essa sujeira. A escolha está nas suas mãos. Porque, como eu falei, a palavra, ela não está se importando se você vai lê-la e você vai achar que ela é ruim. Ela não está se importando se você vai gostar ou não. Ela vai continuar sendo a mesma palavra. Ela não vai mudar. Mas quem precisa mudar é você. Você precisa tomar a atitude de limpar ou não. Você precisa de colocar o seu pezinho na frente se você vai querer fazer isso ou não. Você que precisa de tomar esse banho. Então, meus irmãos, percebam aqui que a falta que está faltando aqui não é a falta de se olhar no espelho. Porque tem muita gente que está se olhando. Tem muita gente que fala, eu leio a Bíblia todo dia. Então tem muita gente que está abrindo, né? Está se vendo no espelho todo dia. Tem gente que está olhando para o espelho todo dia, mas ele não quer limpar a sujeira. E aqui o que Tiago está querendo dizer é isso para os irmãos. Olha, vocês se olham no espelho, vocês veem a sujeira, porém parece que vocês não querem se limpar. Parece que vocês não querem dar um trato em vocês, porque a palavra, ela está ali para nos revelar os nossos erros. Mas quem decide limpar esses erros, quem decide passar a mão e se limpar, somos nós. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje. Escolha, faça a escolha certa de limpar, de se limpar, de cuidar daquilo que precisa ser cuidado.
Não encare a Bíblia como se ela fosse um livro que só fala sobre leis e fala sobre histórias e poesias e coisas a mais, pois ela é um espelho para a sua vida, ela é um espelho que revela as suas contaminações, ela revela se você está doente, se tem alguma coisa que está provocando essa doença, essas coisas que te irritam, essas coisas que te botam para baixo, ela revela isso. Mas a decisão está por conta sua. A decisão de limpar ou não limpar é totalmente sua. Você escolhe se faz ou você escolhe se não faz. Então eu deixo essa pergunta para você. Você vai deixar a sujeira proliferar? Ou você vai deixar, ou você vai se colocar no banho, ou você vai se limpar, ou você vai começar a cuidar de você para que você venha se apresentar limpo, com excelência diante de Deus. Pois precisamos lembrar que existirá um dia, e esse dia está cada vez mais próximo, de que nós chegaremos a Deus e nós seremos julgados de acordo com nossas obras aqui. Então, comece a se arrumar logo hoje, comece a se ajeitar logo hoje, não deixe para depois. A palavra te revelou hoje, limpa hoje, não deixa para limpar amanhã ou depois da manhã não. Porque quem vai perder não é o espelho. Quem vai perder não é Deus. Quem vai perder é você. Quem vai perder as coisas que Deus tem preparada para você é você mesmo. Deus continuará sendo o mesmo, a Bíblia continuará sendo a mesma, mas você pode ter um futuro diferente. Você pode ter um futuro que será um futuro próspero, será um futuro abençoado, será um futuro guiado por Deus. Então, entenda isso. Você está diante de um espelho. E qual será a sua decisão agora? Você limpa ou deixa a sujeira se proliferar? Então, meus irmãos, essa é a passagem e esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que os irmãos tenham entendido e que o Deus possa abençoar vocês, a quem chegou até aqui neste vídeo, e que Deus possa me conceder e te conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui para estarmos conversando sobre uma palavra de novo, refletindo sobre uma palavra de novo. E que Deus assim te guarde e te abençoe. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!